Hoje, dia 3 de junho, nós celebramos o Corpus Christi, uma grande festa, onde nós celebramos a entrega do corpo e do sangue de Cristo Jesus para nós como alimento e sustento das nossas vidas. O evangelho de hoje é tirado de São Marcos, no capítulo 14, versículo de 12 a 16 e versículo 22 a 26. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer, onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos. Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Aí fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comia, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu, entregou-lhes, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: este é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não beberei mais do fruto da videira, até um dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse é o evangelho desse dia e vamos meditar, partilhar um pouquinho aquilo que nós ouvimos e entendemos. Padre, Jesus tomou o pão, abençoou e os entregou, dizendo: isto é o meu corpo. Por que Jesus disse isso? Qual a relação que estabelece entre o pão e o corpo dele como alimento para nós? E essa pergunta, nós temos primeiro uma resposta, que é no primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal. A Páscoa aqui é a Páscoa judaica, a passagem do tempo da escravidão para a liberdade. Naquela noite, eles fizeram um sacrifício, matando o cordeiro, um cabrito, como Deus orientou a Moisés. Aquele alimento foi comido, assado, em pé, com cintura nos rins, para permitir. O sangue do cordeiro foi passado nas portas das famílias dos judeus. E naquela noite, o anjo de Deus exterminou os primogênitos dos egípcios, nas casas que não tinha sangue. Quando Jesus está dizendo que esse é o meu corpo, falando do pão que ele abençoou, e ainda na Páscoa, na véspera da Páscoa judaica, Jesus está dizendo uma nova aliança, é uma nova libertação, e precisa de um novo cordeiro. Mas o verdadeiro cordeiro agora é ele. E através desse pão, ele entrega o próprio corpo. Esse sacrifício, como se sacrificava o cordeiro ou o cabrito, o próprio sacrifício que vai acontecer na cruz. Ele morre na cruz e entregue, o sangue derrama pela lança e pelas mãos. E ele já antecipa entregando o pão, que se transforma pelo poder do próprio Cristo no próprio corpo que ele está nos dando.
é a nova aliança. Se lá no passado Deus fez a aliança com o sangue de cordeiro, dos animais, agora Deus está fazendo uma aliança com o sangue de seu próprio Filho. E a carne de seu próprio Filho se torna nosso alimento. Alimento que vai nos sustentar. Então, a relação, esse pão não é mais pão. Tão abençoado, tão consagrado, ele é o próprio Cristo Jesus. Ele é o corpo. E nós que comemos deste corpo e bebemos desse sangue, que é o vinho transformado, comemos do corpo dele e bebemos do sangue dele. Essa é a relação que ele estabelece entre pão e o corpo, entre o vinho e o sangue, que é uma entrega, é uma nova Páscoa agora. É a libertação dos pecados. Somos livres, mas livre aqui, nos libertou de todos aqueles pecados, mas cada vez que pecarmos, temos que recorrer a Ele próprio Jesus. Isso é interessante, padre, que o fiel, quando vai comungar, né, ele tem que ter esse olhar de fé e de enxergar naquela hóstia consagrada o próprio Cristo, né? E não pensar que é um pedaço de pão que simboliza o Cristo, mas que é o próprio Cristo, porque Jesus diz, isto é o meu corpo. Jesus não disse, isto simboliza o meu corpo, né? Isso é muito interessante. É verdade, é o próprio Cristo que está ali entregue, e a carne dele que nós comemos, e o sangue dele que nós bebemos. Padre, no versículo 15, Jesus diz, então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Aí fareis os preparativos para nós. Nós podemos associar essa descrição do ambiente com o zelo e a preparação feita no altar pelos ministros e acólitos? É verdade, porque o sacrifício, aonde que ele fez esse sacrifício? Naquela sala. Hoje o sacrifício é feito ao altar. Como também no Antigo Testamento o sacrifício era os altares, sacrificavam os animais ao altar para Deus. Hoje se faz da mesma coisa que arrumaram aquela sala, com almofadas, é uma refeição muito especial, um banquete, e a Eucaristia é o grande banquete. Aqueles que cuidam daquela sala, daquele espaço da festa, têm que cuidar com muito zelo e arrumar para que aquela refeição acontece numa tranquilidade, num conforto, numa situação onde as pessoas têm consciência do que está acontecendo. Então, é verdade, o nosso altar, a nossa igreja, o nosso presbitério, tem que estar sempre bem arrumado no momento para esse sacrifício do corpo e sangue de Cristo Jesus. E também, a esse conforto almofados, muito não tinha mesa, não tinha cadeiras. Então, essas almofadas é o conforto de onde que se acomoda para poder se alimentar, para poder também ficar à vontade. Não? Então, essa é uma expressão que nós trazemos também, olhamos para isso. Se aquilo lá, a ceia acontecer naquela sala, hoje a ceia acontece na igreja, mas pode acontecer em qualquer lugar que nós celebramos a Santa Missa. Então, o espaço tem que ser bem arrumado, bem organizado, porque o que acontece ali é muito importante, é muito sagrado. Exatamente. Padre, o que Jesus quis dizer com não beberei mais do fruto da videira até o dia que beberei o vinho novo no reino de Deus? Não beberei mais do fruto da videira, e que Jesus ali já estava anunciando a sua morte. E como nós sabemos que os mortos, ele não bebe mais, não come mais. Ele estava dizendo, olha, é a minha última refeição com vocês. Então, se é a última refeição, não vou beber mais com vocês. Agora, a questão é que, quando beberei o vinho novo, qual é esse vinho novo? Ele diz, no reino de Deus.
Quando que isso vai acontecer? O vinho novo no reino do céu é o banquete que Deus vai dar aos eleitos. E os eleitos vão ser acolhidos por Jesus. Como nós vemos nos evangelhos, seja Mateus, seja meio antigo, ele vai estar lá à direita de Deus, o Pai, que nós dizemos no creio, à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, onde vai julgar os vivos e os mortos. Mas aqueles eleitos vão ficar uma grande festa, um banquete que vai ser dado no céu. E aí todos vão comer e vão beber. Esse é o vinho novo. O vinho novo é viver uma nova vida em Cristo Jesus, mas uma vida na presença de Deus, pela força do Espírito Santo, com todos os santos, todos os eleitos, né? Aqueles que viveram. Então aí, esse é o vinho novo, mas no reino de Deus, não mais nesse reino dessa terra, porque está saindo deste mundo fisicamente, bem que vai continuar, espiritualmente conosco, mas fisicamente ele sai deste mundo. É isso que quer dizer, né? E nós ficamos nessa esperança de participarmos desse banquete. É esse banquete, e nós não queremos perder. Vamos comer e beber nesse banquete desse vinho novo, que é um vinho, é o próprio Cristo que vai continuar se entregando para nós no seu corpo, mas aí a realidade de viver com Deus de verdade para sempre. Então, considerando tudo isso que nós ouvimos, agora conversamos, fica o nosso canto. Diz, olha, depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Para quê? Para rezar, né? Então nós comemos, bebemos, vamos rezar. A pessoa diz, mas eu vim da missa. Mas vem da missa, vai continuar cantando e vai também orar. A oração não termina, não é só na igreja. A oração vai também continuar na nossa casa, no convívio também com os outros irmãos. Que Deus faça com que o corpo de Cristo, que vai circular no meio de nós, para aqueles que não podem receber, né, na mão, na sua boca, que você comunga espiritualmente, né? Comunga este Cristo Jesus, atraindo ele espiritualmente na sua vida, e ele vai permanecer contigo. Deus abençoe a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.